entanto, excelências, no que diz respeito aos pressupostos da prisão preventiva, esses são presentes mediante um binômio, que é o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis. O fumus commissi delicti, que é a fumaça do cometimento do delito, é justamente a justa causa da ação penal, que é a materialidade do fato e indícios de autoria. O Ministério Público não viu materialidade do fato e indícios de autoria para o oferecimento da denúncia, mas visualizou materialidade do fato e indícios de autoria para a representação da prisão preventiva. O periculum in libertatis, né, que está presente ali no 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, eu ressalto aqui, excelência, que nós estamos lidando com um senhor de mais de 40 anos de idade, que não chega nem a ser réu, porque não há oferecimento de denúncia, então ele é primário, tem bons antecedentes. Não se subsiste de atividade ilícita, ele trata-se de um agricultor, chefe de família, pai de uma adolescente e uma criança, que foi retirado da sua residência, foi colocado num estabelecimento prisional de segurança máxima, e durante muito tempo eu o vi como o próprio Joseph K. no processo de Franz Kafka, sem saber o porquê de estar sendo custodiado, os fundamentos de sua custódia, e como advogado extremamente limitado por falta de acesso aos autos do processo, mesmo possuindo procuração constituída nos autos. Excelências, o inquérito policial ele foi instaurado no dia 9 de março do corrente ano, e até a presente data ainda não foi encerrado. Nós tivemos 2 prisões temporárias com prazo de 30 dias e hoje ele se encontra nessa prisão preventiva. Juntamente com ele, outros 2 indiciados foram presos também. Com relação a um dos 3, houve decretação de uma cautelar diversa da prisão, que foi a prisão domiciliar. Mas no que diz respeito ao nosso patrocinado, o senhor Jailton, ele se encontra nessa situação, né, de uma falta de fundamentação adequada para a decretação de sua prisão preventiva. Excelências, há de se ressaltar também qual foi a justificativa, não há que se chamar de fundamentação, mas qual foi a justificativa para a decretação dessas prisões. Eu abro aspas aqui, excelências. A justificativa foram notícias, conversas e fofocas. Isso foi relatado tanto pelo delegado de polícia quanto pelo juízo de primeiro grau. Não houve testemunha que presenciasse o fato, apenas uma senhora que disse que viu um carro, mas ela não consegue atestar o modelo do carro, nem ao menos a cor do carro ela consegue atestar. Quem foi ouvido foram os parentes da vítima. E os parentes da vítima afirmaram em sede de delegacia que houve notícias, conversas e fofocas de que teria sido o nosso patrocinado, o senhor Jailton. Hoje, o senhor Jailton se encontra preso com base em notícias, conversas e fofocas. Um cidadão, excelências, ser preso com base em notícias, conversas e fofocas é amedrontador ao Estado Democrático de Direito. Antes de fazer uma defesa ao nosso patrocinado, esse habeas corpus ele foi impetrado na defesa do Estado Democrático de Direito e dos direitos e garantias fundamentais de toda a sociedade. Porque se nesse processo houver legitimidade para se prender um cidadão com base em notícias, conversas e fofocas, quem estará livre de uma prisão como essa? Excelências, eu encerro aqui a minha sustentação oral e peço uma revisão, não só nesse procedimento que negou acesso durante um tempo extremamente razoável à defesa, mas que se visualize também os fundamentos dessa prisão preventiva. Muito bom dia. Concluída a sustentação por parte da defesa, incontinente, eu transfiro a palavra ao eminente relator para a apresentação de voto. O presidente do Ministério Público vai se pronunciar, não? Não, já dispensou, excelência. Obrigado. Pois bem, passo a proferir o voto. Antes de tudo, queria parabenizar o eminente advogado, doutor Caio, pela bela sustentação. Muito bem concatenada, muito bem exposta. Pois bem, o que é que observamos do caso em comento? Um crime de homicídio foi praticado, a polícia desenvolve
devida apuração e resolve que essa apuração seja transcorrida em sigilo absoluto, observando indícios indicativos da prática do crime por parte de alguém, pede a prisão temporária, que é decretada, que é renovada, e vem agora, nesse momento, logo depois, inclusive, foi decretada a preventiva, o eminente advogado alegando o seguinte: inicialmente que houve cerceamento de defesa, porque o inquérito transcorreu em sigilo e que o advogado não pôde ter acesso às peças. Me atendo sobre essa questão, eu digo que, ao meu sentir, esse cerceamento não está caracterizado. Da forma que a lei permite que o advogado possa ter acesso aos autos, diz também que, em certos e determinados casos, esse acesso possa ser restrito, porque quando os atos processuais ou pré-processuais, eles estão transcorrendo em segredo de justiça. Eu, no meu voto, que eu distribuí com antecedência, eu menciono e transcrevo dispositivos, inclusive, da Constituição Federal, do artigo 5º, 33, 55, artigo 93 da Constituição Federal, e o artigo 8 do CAD. Então, todos eles se demonstra que, em certo determinado Desembargador Washington, Vossa Excelência ficou sem áudio. Talvez seja melhor fechar a câmera novamente. a apuração pode ser... Desembargador Washington, Você que diabo foi? isso, está cortando muito. Assim, talvez assim fique melhor. Pois bem, então eu dizia, presidente, que Fugiu novamente, desembargador Washington. Eu acho que agora caiu, presidente, a conexão. Voltou. Voltou. Saiu de... eu voltou. dizia que, não obstante ser direito de qualquer acusado ter direito à defesa, e naturalmente a defesa tem acesso aos autos, em autos judiciais ou em autos de inquérito, essa pré-processual, em alguns momentos, em alguns instantes, quando a apuração deriva em segredo, esse direito ele pode ser podado, ele pode ser restringido. E eu disse que a Constituição Federal, em vários incisos do artigo 5º, eu enumero no meu voto, que foi previamente distribuído, a Constituição diz que, quando existe razão para tanto, essa abertura ela pode ser restringida. Eu digo que a OAB ela dá o direito ao advogado em ter acesso aos autos, mas, mais precisamente, no artigo 7º da Lei 8.906/94, no parágrafo 10, diz o seguinte: nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Pois bem, nesse caso do inquérito, ele estava sob sigilo. E o advogado, ele tentou ter acesso às provas e não conseguiu. Mas ele só juntou aos autos a procuração
no dia 7 de 6 de 2021. E, pelo que consta nos autos, no dia 10, a magistrada deferiu o pedido e ele foi habilitado como patrono e teve acesso aos autos. Portanto, essa questão está devidamente justificada, do cerceamento de defesa. Mas tudo isso que estamos a discutir, nesse instante, torna-se até matéria pretérita, porque a prisão preventiva foi decretada. A prisão preventiva foi decretada. Então, o cerceamento de defesa que se alegou pelo não acesso aos autos ficou, de certa forma, sem efeito, porque a prisão preventiva foi decretada pela magistrada. Mais adiante, o eminente advogado diz que existe o risco da pandemia e que a recomendação 62 do CNJ permitiria que o paciente fique em liberdade, e nós sabemos que essa interpretação ela é relativa, ela não é uma determinação, é uma recomendação. E no caso do estado de Alagoas, os nossos presídios, todos os presidiários já foram vacinados, o número de atingimento dos efeitos da Covid são muito pequenos nos presídios, não justificando a liberdade. Outro fato é de que o acusado tem condições pessoais benéficas. Essas condições pessoais benéficas, por si só, na forma que vem sendo decidida pelos tribunais do país, principalmente os tribunais superiores, não permite de que o acusado fique em liberdade. E por essas razões e por tudo mais que dos autos consta, e até porque nós sabemos da gravidade deste fato, eu que sou lá da região sei da gravidade do crime que foi cometido, é que eu não vejo outra alternativa, senhor presidente, a não ser pela denegação da ordem. É assim como penso e assim como voto. Em discussão, o voto do eminente relator. Não havendo quem queira discutir o indago do senhor desembargador se há alguma divergência. Não havendo divergência, eu passo a proclamar o resultado, mas antes, por uma curiosidade, doutor Caio, por gentileza, eu estou vendo aqui o nome de Vossa Excelência, Caio Humberto Ferreira Dória de Souza. E a informação é que o senhor é oriundo de Sergipe. É isso mesmo? Eu sou alagoano, sou maceiense. Tenho parentes em Olho d'Água das Flores, sou neto do José Dória, que foi vereador. Isso, chegou onde eu queria. Porque eu estava olhando pelo sobrenome, eu sabia que o senhor era neto do seu Dória, naturalmente o filho de Paulo ou filho de Tereza, né? Filho de Paulo Dória. Ah, filho de Paulo, isso mesmo. Tereza minha tia. Seu Dória era uma pessoa muito querida, né? O nosso verdade. Da marca de Olho d'Água das Flores. Sou neto dele. O desembargador Washington sabe muito bem, conhece muito bem, que é um da região, mas para o desembargador Sebastião e o desembargador João, eu quero dizer que o doutor Caio é neto do senhor José Dória de Souza, que foi escrivão da comarca do Único Ofício de Olho d'Água das Flores durante muitos anos, e que foi a pessoa que me recebeu quando nomeado adjunto de promotor, lá pelos idos de 1974. E quando eu fui nomeado lá para o Lago das Flores e fui trabalhar justamente no cartório do seu Dória, de quem recebia as melhores atenções dele, Dona Eliette, a Tereza era garotinha, Paulo também era garoto nessa época toda. Um prazer muito grande, doutor Caio, de encontrá-lo aqui. E parabenizo Vossa Excelência pelas razões sustentadas. Desembargador Washington, Vossa Excelência pediu a palavra. Obrigado. Só para registrar que eu cheguei a trabalhar com o seu Dória, eu era promotor titular de Santana de Ipanema e substituía o Olho d'Água das Flores. Isso mesmo. O cartório dele era ali na rua principal, naquela avenida principal. O seu Dória, com aquela voz